pra um vagabundo que é filho do Marcinho VP, que pra quem não sabe é líder do Comando Vermelho, e que tatuou no seu corpo o Elias Maluco, que foi um sujeito que basicamente matou, né, sequestrou, matou e depois picotou um sujeito que era o Tim Lopes, um jornalista que estava investigando casos de pedofilia no Comando Vermelho, né? Tinha uma relação próxima. Eu não acho normal. Não acho normal. Mas assim como as pessoas que passam pelo sistema prisional, tem um monte de tatuagens que marcam a história dessas pessoas. Né? Porque o cara foi preso encobertando dentro da casa dele um sujeito da facção criminosa Comando Vermelho, do qual o pai dele é o fundador. Então, assim, eu falei, eu vou lá discutir o quê com o Leandro Ferreira? Ele vai querer me dizer que o Oruan não faz apologia ao Comando Vermelho, ao crime organizado? Eu acho que precisa aprofundar um pouco sobre quais mecanismos efetivamente garantem a proteção de crianças e adolescentes, ao invés de tentar sair na mídia contra um rapaz aí que tem aí a sua história, tem as suas contradições, como eu disse, mas que está tentando descrever uma situação que é importante de ser mudada na prática e não apenas nas redes sociais do MBL, né, Renato? Bom, como dizem as pessoas aí no dia a dia, é sem novidade, né? Porque o MBL está requentando projetos que já se destinaram em outros tempos a reprimir a liberdade de expressão de outros artistas, outros cantores, outras formas de expressão no meio cultural, né? Então, não é a primeira vez que esse tipo de projeto de lei surge, né? Nós tivemos tentativas diretamente na justiça ou por meio da repressão direta, até no caso de polícia, né? Contra o samba, a gente teve isso contra o rap, né? Os Racionais foram muito vítima disso em São Paulo no começo, o Adoniran Barbosa era vítima disso no começo também. Então eu não vejo que a gente esteja aqui trazendo um tema novo. Eu acho que o MBL, por alguma razão, esconde que o que eles fazem, o que eles querem propor, destina-se exclusivamente aos temas de criança e adolescente. Não sei porquê, Rodolfo, mas o projeto corretamente se preocupa com crianças e adolescentes, mas não diz que se trata de uma lei que quer preservar esses direitos e que, portanto, se destina a eventos com participação de criança e adolescente, que eu acho que é até um mérito, Renato. Mas para isso já existe o Estatuto da Criança e Adolescente, que é uma lei bastante consolidada e que eu gostaria de ver pessoas de um campo político diferente do meu respeitando com maior afinco, né? Eu gostaria de ver o ECA sendo levado a sério, não só na hora de a gente tentar reprimir uma expressão cultural que vem da periferia, que tem suas contradições, mas que descreve o dia a dia, muitas vezes, dessas crianças, adolescentes e pessoas periféricas que estão nessa condição que está lá na música, né? Eu acho que precisa aprofundar um pouco sobre quais mecanismos efetivamente garantem a proteção de crianças e adolescentes, ao invés de tentar sair na mídia contra um rapaz aí que tem aí a sua história, tem as suas contradições, como eu disse, mas que está tentando descrever uma situação que é importante de ser mudada na prática e não apenas nas redes sociais do MBL, né, Renato? Leandro. Bom, vamos lá. Primeiro a comparação de Adoniran Barbosa com Oruan, né? O cara que é filho do Marcinho VP, que pra quem não sabe é líder do Comando Vermelho e que tatuou em seu próprio corpo, Leandro. Diga. Acho que a gente aqui que de alguma forma trabalha com televisão, com comunicação, é importante dizer que tatuou no seu corpo o Elias Maluco, que foi um sujeito que basicamente matou, né? Sequestrou, matou e depois picotou um sujeito que era o Tim Lopes, um jornalista que estava investigando casos de pedofilia no Comando Vermelho, né? Então a gente tá... Esse rapaz que tem a sua história, que você tá dizendo, é esse vagabundo. É um cara que vai e tatua no seu próprio corpo um assassino de jornalistas. Então acho que a gente até aqui como comunicadores, né, já trabalhamos juntos na Jovem Pan, no mínimo, né, não deveríamos tratar a história desse vagabundo chamado Oruan, né, como se fosse algo digno de, olha, a história que ele tem. Não, né? É um sujeito que faz esse tipo de coisa. E é importante, claro, que você disse sobre a questão da criança e do adolescente e tudo mais, mas esse projeto ele vai um pouco além. Ele trata-se de financiamento de prefeituras, de dinheiro público que é utilizado para financiar esse tipo de coisa. Financiar shows para criança e adolescente.
qualquer que seja. Se tiver dinheiro público envolvido, fazendo show, onde o sujeito sobe num palco, abre uma camiseta e pede liberdade pra um vagabundo que tá preso desde 1997 por ser líder de uma das maiores facções criminosas do Brasil, que é responsável direto pela morte de milhares de pessoas no Brasil, aí, meu amigo, desculpa, isso daí não pode nem ter dinheiro público. Aliás, eu acho até que não deveria fazer. Não deveria nem sequer ter esse show, o sujeito subir num palco desse e fazer apologia pra milhares de pessoas. Mas para isso já tem a lei da apologia. A lei anti-Oruan, ela vai no sentido de dizer que a prefeitura não pode financiar esse tipo de evento. Se financiar, obviamente, depois o sujeito vai ter que pagar uma multa. Claro, tá dentro da sanção administrativa, mas é o mínimo. Ou é o quê? Me explica melhor. O meu problema é um vagabundo desse subir em cima de um palco e gritar. O Oruan é vagabundo? O Oruan é vagabundo. Por que é um vagabundo? Eu acho ele um lixo. Não tá bom pra você ter tatuado o Elias Maluco no corpo? Ou você acha normal esse tipo de tatuagem? Ele tinha uma relação próxima. Eu não acho normal. Não acho normal. Mas assim como as pessoas que passam pelo sistema prisional, tem um monte de tatuagens que marcam a história dessas pessoas. As pessoas passam pelo sistema prisional e muitas vezes tem tatuagens que remetem às facções que lá dentro acabaram envolvendo essa pessoa, e tem tatuagens que remetem aos crimes que cometeram. Isso tudo faz parte da história, como faz parte da história. Então, se um sujeito for preso por nazismo e tatuar uma suástica, você vai condenar isso? Eu vou condenar. O nazismo é crime. Eu acho que ele tem que ser preso. Um sujeito que tatua uma suástica. Assim como eu acho que um sujeito que já tatua um Elias Maluco já deveria ser preso só por isso. Por vangloriar um vagabundo, um assassino. Só por isso. Pois é, mas ele tinha uma relação em que eu acho que ele pode ter a relação que ele tiver não importa. Na vida dele. Não importa. Assim como a pessoa que passa pelo sistema prisional tem, às vezes, até o artigo da lei, do Código Penal, que é relacionado ao crime que ele cometeu tatuado. E aí, você vai querer prender essa rapaziada aí só porque tem uma tatuagem? Porque senão você vai estar limitando, né, apenas ao Oruan o projeto de lei, que necessariamente deveria, por técnica legislativa, ser mais genérico e de aplicação mais ampla. Né? O projeto é bem de aplicação ampla. Né? A gente fala do nome do Oruan, assim como todas as outras. Qualquer projeto de lei no Brasil, você sabe muito bem isso, acabam recebendo um nome, um apelido. A PEC do teto, ela não está falando do teto de uma casa, né, minha gente? Ela está falando de uma maneira simplificada ali o que significa a questão fiscal do país. E é justamente por isso que a lei anti-Oruan tem este outro nome. Erro, o PEC do teto era outro erro. Outro erro, né? Se você quiser discutir aqui, a gente discute. Vamos manter no Oruan. Você me perguntou, né? Então o que você considera? Eu considero que um sujeito que suba em cima de um palco e cante como se fosse a coisa mais linda do mundo, Comando Vermelho RL até o fim, como esse vagabundo fez, eu acho que um sujeito só de fazer isso daí já devia sair direto pra cadeia. Porque a gente tem lei de apologia ao crime nesse país, né, que dá a detenção de 3 a 6 meses. Eu acho pouco, acho que essas leis tinham que ser, a pena delas tinha que ser majoradas, mas só por isso já seria o suficiente para isso. Agora, lei 287 do Código Penal. Perfeito, Rodolfo. E eu acho uma coisa curiosa aqui, que eu já nem sei mais, o Rodolfo. Hoje de manhã saiu algumas notícias sobre esse sujeito. Ter sido acompanhado até a delegacia, né? Exatamente. Eu já falei, olha, eu acho que eu não vou precisar nem debater, porque o objeto vai ter... O objeto já se perdeu, né? Porque o cara foi preso encobertando dentro da casa dele um sujeito da facção criminosa Comando Vermelho, do qual o pai dele é o fundador. Então, assim, eu falei, eu vou lá discutir o quê? Com o Leandro Ferreira, ele vai querer me dizer que o Oruan não faz apologia ao Comando Vermelho, ao crime organizado? Bom, isso? Não quero cair aqui num debate jurídico, mas só de você ter dito assim, o objeto já se perdeu, significa que era focado numa única pessoa, coisa que uma lei não pode fazer. O objeto do debate. Pois então. O objeto do debate só aumentou depois da prisão do Oruan. O bom de ter o nome do Oruan aqui é que ficou muito claro para as pessoas, né? Porque hoje ele é um cara que é bastante escutado aí e tudo mais. Mas ficou bom porque as pessoas passaram a olhar que a gente vive uma situação de narco-estado no Brasil, do qual o seu partido, o PT, é bastante responsável por ter essa tragédia na segurança pública que a gente tem, né? E fazer com que o Brasil esteja avançando cada vez mais para ter um narco-estado. E as pessoas estão olhando para isso e falando, opa, peraí, no meu país o artista número 1 do Spotify é o filho do cara do Comando Vermelho, da maior facção do Brasil. Meu Deus do céu, já tá tudo dominado mesmo. E isso tá sendo bom porque as pessoas estão abrindo o olho pro rumo que o Brasil tá indo.
Pois é, mas o Renatão, toda pessoa para se defender tem que ter o devido processo legal, cara. Se você acha que o Oruan precisa ser impedido na sua liberdade, você prende e dá direito de defesa. Assim como toda criminalidade, por qualquer crime que tenha cometido, né, ou não cometido, inclusive, né, tem que ter direito de defesa. Como eu espero que o Bolsonaro vá ter agora um justo direito de defesa, né, nos processos que está enfrentando e como toda pessoa merece, tem direito. Né? Agora, você dizer que uma hora quer pegar o Oruan, outra hora quer proteger criança e adolescente, outra hora quer vagabundo no narcotráfico, assim, me parece que é muito mais jogar pra galera do que efetivamente estar preocupado com uma questão de proteção, né, de criança e adolescente, ou exposição a uma cultura que talvez, apesar de descrever a realidade de muita gente, você tenha desacordo. Agora, você vem aqui e fala assim, hoje o Oruan é o artista mais ouvido no Spotify, mas há pouco tempo era algum sertanejo que tem uma música do tipo vai sentar, vou beber, e você não está questionando por que a prefeitura continua pagando cachê para esse tipo de artista e sem restrição de idade, por exemplo, em shows, como no Réveillon da Paulista, que é a prefeitura do Ricardo Nunes, que vocês estão lá ajudando a gerir, né, coladinhos, tá lá pagando artista que tem letras tão maléficas quanto para o escopo de criança e adolescente, que foi o seu primeiro ponto aqui.